O meu nome é Manuel Rosete e sou cirurgião-geral em Coimbra e vou ser o vosso formador nesta aula. Pretendo com esta aula sistematizar os aspectos mais importantes sobre a doença diverticular do cólon. Aula em epidemiologia, fatores de risco, fisiopatologia, quadros clínicos possíveis e classificação, diagnóstico e diagnóstico diferencial e opções de tratamento. Durante o tratamento, acabo por abordar também formas de prevenção da própria doença diverticular. Antes de começarmos a aula, vamos organizar alguns conceitos. Primeiro, o que é necessário para ter uma diverticulite? A resposta é óbvia, não é? Portanto, divertículos, está claro. E é aqui que às vezes se confundem alguns conceitos. Portanto, diverticulose cólica significa a presença de divertículos no cólon, ou seja, é uma condição clínica e não uma doença. Ao contrário da doença diverticular, que é a presença de diverticulose, mas sintomática. E a diverticulite? A diverticulite é a inflamação ou infecção de um divertículo que pode ser posteriormente dividida em não complicada ou complicadas, como iremos ver mais à frente. De referir que 10 a 25% das diverticuloses vão originar diverticulites. Falando então da epidemiologia. Afeta de forma igual os dois sexos, é uma doença dos países desenvolvidos com crescimento acelerado nas últimas décadas. A incidência aumenta com a idade. Jovens com menos de 40 anos é rara a presença de diverticulose, mas a partir dos 50 anos já metade da população terá divertículos e aos 80, 2/3 da população terá diverticulose. De referir que 80% das diverticulites agudas têm mais de 50 anos, o que bate certo com exatamente esta incidência. A diverticulose é muito mais frequente no cólon esquerdo, principalmente no sigmoide, sendo que 50% de todos os casos de diverticulose estão confinados apenas ao sigmoide. 40% de todos estes casos há divertículos no sigmoide e também no restante do cólon esquerdo, e em 10% dos casos pode haver uma pandiverticulose, que pode abranger todo o cólon. No Oriente, ao contrário do Ocidente, mais de 70% dos casos de diverticulose são no cólon direito. Há vários fatores de risco associados à diverticulose. Basicamente, para além da idade, como já vimos, a incidência aumenta com a idade, a maioria está associada a fatores ambientais dos países desenvolvidos. Esta patologia teve um boom na sua incidência desde a Revolução Industrial, com alterações no estilo de vida, como o sedentarismo, a obstipação crónica, que é agravada pela dieta pobre em fibras e rica em carnes vermelhas e gordura, assim também como a obesidade. Estes são os fatores de risco mais importantes. Já vamos tentar perceber melhor como é que estes fatores influenciam o aparecimento e desenvolvimento da diverticulose. Já lá vamos. Embora muito mais raros, também temos fatores genéticos, como as doenças do colagênio. A doença poliquística renal também está associada a um maior risco de diverticulite perforada. Então vamos tentar perceber melhor como é que os divertículos aparecem. Portanto, os divertículos do cólon são divertículos falsos, ou seja, representam apenas a herniação da mucosa e submucosa através da parede intestinal. Esta herniação acontece através de uma fraqueza da camada muscular, que são os orifícios de penetração dos vasos reta através da parede intestinal. Logo, não há herniação de todas as camadas da parede intestinal, como é visível nestas imagens. Portanto, se há aqui uma falha na camada muscular, e quando esta herniação acontece da mucosa e da submucosa através da falha. Portanto, não é um divertículo verdadeiro, porque a camada muscular não acompanha esta herniação. Os divertículos falsos também são denominados de divertículos de pulsão, que é exatamente a mesma coisa. A fisiopatologia dos divertículos começa pela alteração do estilo de vida dos países desenvolvidos, com diminuição da ingestão de fibras, que leva a uma diminuição do volume fecal e que, por sua vez, leva à obstipação. Portanto, a obstipação origina um aumento da pressão intraluminal que é necessária para conseguir empurrar o bolo fecal ao longo do cólon. Este aumento de pressão provoca algo chamado de segmentação cólica, ou seja, o cólon deixa de funcionar de forma ritmada, com movimentos de propulsão seriados, e comporta-se como vários segmentos independentes uns dos outros. Isto provoca claramente uma dismotilidade cólica.
Esta segmentação cólica e o aumento da pressão intraluminal originam então estes pequenos balõezinhos, os divertículos, formados de mucosa e submucosa, que atravessam então a camada muscular. Portanto, divertículos falsos, mais uma vez. E sabem porque é que o cólon sigmoide então é o mais afeto a ter diverticulose cólica? Tem tudo a ver com física, tem tudo a ver com a lei de Laplace. De acordo com a lei de Laplace, a pressão no interior do cilindro é diretamente proporcional à espessura da parede do cilindro e inversamente proporcional ao seu raio. Visto que o sigmoide tem o menor diâmetro de todos os segmentos do cólon, assim como a maior espessura muscular, é aquele que está mais sujeito a pressões intraluminais maiores, logo mais propenso ao aparecimento de divertículos. Tudo isto foi para vos explicar como se originam os divertículos, ou seja, a diverticulose. Agora vamos tentar perceber melhor como se origina a diverticulite, portanto, a inflamação destes divertículos. Basicamente é muito semelhante à fisiopatologia da apendicite. Começa com a obstrução do ósteo do divertículo, normalmente por um fecalito. Isto provoca estase no interior do divertículo, com consequente proliferação bacteriana, seguido da sua translocação através da parede do divertículo. Esse processo inicia um processo inflamatório local. Associadamente a isso, há um aumento de pressão dentro do divertículo pela obstrução causada pelo fecalito, o que leva à perfuração microscópica do divertículo, culminando então na diverticulite. Ou seja, a diverticulite inicial é mais um processo inflamatório do que propriamente infeccioso. E isto há que terem atenção para percebermos melhor depois o tratamento que vamos falar daqui a bocado. Então, clínica e classificação. A clínica mais frequente é a presença de dor abdominal no quadrante inferior esquerdo, associada a febre e alterações dos hábitos intestinais. Obviamente que a dor pode ser localizada noutro quadrante do abdômen, visto que o sigmoide é muito móvel, logo pode originar dor na fossa ilíaca direita ou no hipogastro, por exemplo. Ou então, também pode dar dor noutro quadrante se a diverticulite for de outro segmento cólico, também, por exemplo. Também há outros sintomas que podem estar associados a uma diverticulite, como sintomas urinários, irritativos, portanto a disúria, a poliaquiúria, o chamado LUTS, assim como em casos mais extremos, pneumatúria ou fecalúria. É possível palpar-se uma massa inflamatória que corresponde ao plastron, também pode acontecer, como exemplo, na apendicite, que basicamente pode haver um epíplano que pode cobrir a zona de inflamação, tentando conter melhor este processo inflamatório, então cria este plastron, esta massa inflamatória. E também pode haver sinais de irritação peritoneal no caso de haver uma peritonite associada. Estes sintomas estão colocados por ordem de gravidade, podendo culminar em duas entidades que são realmente uma urgência na diverticulite, o ventre agudo ou então a oclusão intestinal. Por fim, pode haver também hematoqueses ou retorragias no caso de haver uma hemorragia diverticular, que aqui nada tem a ver com uma diverticulite, tem a ver com outra condição, outra doença associada à diverticulose, que é a hemorragia diverticular, que também vai ser falado mais à frente. Assim sendo, conseguimos agora classificar a doença diverticular nas suas várias apresentações. Primeiro, a ausência de sintomas. Como vimos no início da aula, não há doença diverticular assintomática, mas sim diverticulose assintomática. Portanto, eu fiz assim este algoritmo para ser mais fácil, temos gráficos até mostrar, mas na realidade não vamos chamar doença diverticular assintomática, vamos chamar diverticulose. Depois também podemos ter diverticulose sintomática, como a dor abdominal recorrente, também denominada de doença diverticular não complicada sintomática, que é o SUD, que consiste num desequilíbrio do microbioma do cólon. Pensa-se que esteja relacionado com episódios anteriores de diverticulite não complicada, que depois acabem por originar um processo inflamatório crónico, de colite, que, associado à ativação imunológica da mucosa, originem uma hipersensibilidade visceral. Faz diagnóstico diferencial com a síndrome do intestino irritável e às vezes é bem difícil de os conseguir distinguir. Para isso, existe então um marcador, a calprotectina fecal, que é libertada na migração dos neutrófilos para o lumen intestinal e também com um grande turnover leucocitário. Ou seja, em situações de inflamação, a calprotectina estará elevada e correlaciona-se com a gravidade da doença. Daí que, em casos de doença inflamatória intestinal,
ativa, portanto não é uma doença simultânea quiescente, bem controlada, por aí fora. Estou a falar de doença simultânea ativa, a calprotectina estará muito elevada. No caso de doença diverticular não complicada sintomática, portanto este SUD estará ligeiramente elevada, e nos casos de síndrome de intestino irritável, visto que não há qualquer tipo de inflamação, a calprotectina será negativa. Portanto, essa é uma forma de conseguirmos distinguir, se calhar um bocadinho, três patologias que podem estar muito com uma semiologia muito semelhante. Depois, também temos outra apresentação sintomática, a mais conhecida de todos nós, que é a diverticulite. 10 a 25% de todas as doenças diverticulares podem então originar diverticulites. Destas, podemos dividir em não complicada, que corresponde a 75% de todas as diverticulites, e complicada, que correspondem a 25%. A diverticulite não complicada apresenta um quadro clínico mais ligeiro e normalmente há uma melhoria dos sintomas 48 a 72 horas após o início do quadro. 50 a 70% destes doentes não volta a ter novos episódios, portanto pode ser apenas um episódio isolado ao longo de toda a sua vida. No caso de ser uma diverticulite complicada, esta pode ter várias apresentações. Como é o caso do abscesso, que pode ser pericólico ou então à distância, ou seja, afastado do local da diverticulite. Estes abscessos à distância podem ser abscessos na escavação pélvica, assim como também em qualquer local da cavidade peritoneal. Isso significa que também podem surgir, embora raramente, mas podem surgir, como abscessos hepáticos, que através da circulação portal micro-organismos podem circular até ao fígado, onde ficam então alojados no parênquima hepático, criando assim os abscessos. Outra apresentação possível é a perfuração em peritoneal livre. Esta perfuração pode ser secundária à ruptura do abscesso, que leva à presença de derrame peritoneal, purulento, ou então a uma macro-ruptura do divertículo com drenagem de conteúdo fecal para o peritoneu. Quer seja uma peritonite purulenta ou uma peritonite fecal, estamos sempre perante um ventre agudo com a necessidade de atuação terapêutica emergente. Isto é que é importante vocês cimentarem e perceberem exatamente isto. Outra hipótese será a presença de uma oclusão intestinal secundária a um processo inflamatório exuberante agudo que leva então à oclusão do próprio lumen intestinal. Não nos podemos esquecer que esta apresentação pode, na realidade, ser um cancro coloretal mascarado de processo inflamatório. Muitas das vezes este diagnóstico diferencial só se consegue fazer ou no intraoperatório ou então depois na peça de anatomia patológica. Então, a última apresentação possível da diverticulite complicada é a presença de estenose, que resulta da fibrose secundária a um processo inflamatório exuberante crónico que leva então, pode levar, então à oclusão do lumen. Neste caso, temos que estar igualmente cientes da possibilidade de um cancro coloretal mascarado, que pode acontecer em cerca de 3 a 5% dos casos de diverticulite complicada. Também não é assim tão pouco como isso. A presença de fistulização para órgãos adjacentes também pode acontecer em cerca de 5 a 10% dos casos de diverticulite e é secundária à aderência de um processo inflamatório aos órgãos adjacentes. A fístula colovesical é a mais frequente de todas e normalmente é sintomática com infecções urinárias de repetição, pneumatúria ou então inclusivamente fecalúria. A fístula coloentérica é também frequente por aderência de ânsias de delgado, que pode acontecer secundariamente a um plastro inflamatório que se cria durante a fase aguda, por exemplo. A fístula colovaginal também é frequente, principalmente em doentes previamente esterectomizadas. A fístula intracutânea pode surgir em doentes que tiveram drenos percutâneos para drenagem no abscesso intraabdominal e normalmente esta fístula corresponde então ao trajeto deste próprio dreno. Por último, a doença diverticular pode ser sintomática como hemorragia diverticular, como já tinha sido abordado no início. É muito mais frequente nos divertículos do cólon direito e é secundária à erosão da arteríola que se encontra no divertículo. É a causa mais frequente de hemorragia digestiva baixa, de origem cólica, e a idade, fatores de risco cardiovasculares, assim como a toma de aspirina ou de anti-inflamatórios não esteroides, podem aumentar o risco de hemorragia diverticular. Costuma ter uma apresentação abrupta e, na maioria dos casos, é autolimitada.
Em 3 a 5% dos casos, pode haver necessidade de terapêutica dirigida. O diagnóstico faz-se por colonoscopia, que tanto pode ser diagnóstica como terapêutica com injeção com adrenalina, coagulação bipolar ou mesmo endoclip até se atingir a hemostase. Visto que a hemorragia diverticular é na maioria das vezes autolimitada, muitas das vezes não se vê a origem da hemorragia na colonoscopia. Apenas muito sangue no lúmen, mas sem hemorragia ativa. Nesses casos pode ser necessária a angiotac ou cintigrama de glóbulos vermelhos marcados, mas este não identifica o local anatómico, apenas dá uma ideia da sua topografia e também ainda temos também a angiografia seletiva. Esta última pode ser quer diagnóstica, quer terapêutica, com embolização ultrasselativa do ramo que sangra ou então a colocação de perfusão de vasopressina intraarterial. E assim completamos a classificação clínica da doença diverticular. Foram criadas múltiplas classificações clínicas e imagiológicas para classificar a diverticulite. Estas classificações têm o intuito de tornar muito mais fácil a orientação terapêutica em cada caso. A classificação mais conhecida e mais usada na prática clínica é a classificação Dinshey, que também é a classificação que nós vamos abordar durante esta aula. O estadiamento faz-se desde, pode ser 0, que consiste no diagnóstico clínico de diverticulite aguda associada a um aumento dos parâmetros inflamatórios compatíveis com diverticulite, mas sem evidência imagiológica de diverticulite. Depois temos o estádio 1, que se divide em A, que corresponde a diverticulite clínica e imagiológica, mas sem evidência de abscesso associado, ou então 1B, que é uma diverticulite aguda com abscesso pericólico. O estádio 2 corresponde a um abscesso à distância, ou seja, sem comunicação direta com a diverticulite, portanto, a escavação pélvica ou então os abscessos hepáticos, como falei antes. O estádio 3 corresponde à perfuração do divertículo com peritonite purulenta, enquanto o estádio 4 também é uma diverticulite perfurada, mas com peritonite fecal, portanto, associada a uma macro-rotura do divertículo. Como já dito antes, o estádio 3 e 4 correspondem a casos de ventre agudo. É importante distinguirmos o diagnóstico de diverticulose de diverticulite. Porquê? Porque a diverticulose é um diagnóstico em contexto eletivo, enquanto a diverticulite é um diagnóstico em contexto de urgência. Começando então pelo diagnóstico eletivo da diverticulose. Muitas das vezes este diagnóstico faz-se de forma incidental durante uma colonoscopia ou uma colonografia por TAC de rastreio oncológico populacional de cancro coloretal a partir dos 50 anos, que identifica múltiplos ósteos na parede intestinal que correspondem então aos divertículos. O clister opaco era usado antigamente. Atualmente em Portugal tem muito pouca relevância. Não há alterações analíticas de relevo no caso da diverticulose. Na suspeita clínica de diverticulite está contraindicada a colonoscopia pelo risco de agravamento da perfuração diverticular. O diagnóstico na urgência faz-se pela suspeita clínica e do exame objetivo, acompanhado de alterações analíticas como leucocitose ou PCR elevada. De referir que a PCR correlaciona-se diretamente com a gravidade da diverticulite. A ecografia abdominal, pela facilidade de acesso e a ausência de radiação associada, costuma ser o primeiro exame realizado na urgência e pode mostrar espessamento parietal do cólon, realce da gordura envolvente, assim como também abscessos intraabdominais. A TAC abdominopélvica é o gold standard para o diagnóstico e estadiamento da diverticulite. Deve ser realizado em todas as diverticulites, visto que é com a TAC que conseguimos estadiar adequadamente a gravidade da diverticulite e usando assim a classificação de Dinshey. Por último, o velhinho raio-x tórax, assim como o raio-x de abdômen simples em pé, podem dar-nos sempre informações com a presença de pneumoperitoneu, como é mais evidente no raio-x tórax posto-anterior, em ortostatismo, com o sinal da foice, como podem ver com aquela setinha vermelha, e o raio-x de abdômen simples em pé pode mostrar-nos sinais de oclusão, como podem ver ali os níveis hidroaéreos de cólon, com aquelas setinhas amarelas. Diagnósticos diferenciais da doença diverticular podem-se dividir em distúrbios gastrointestinais funcionais, estruturais ou outros, também, e que muitas vezes são ginecológicos apenas. Os distúrbios funcionais são basicamente o síndrome de intestino irritável,
o motivo mais frequente de consulta eletiva na gastroenterologia, que por vezes se torna difícil de diferenciar da doença diverticular não complicada sintomática, como já vimos anteriormente. Os distúrbios estruturais podemos dividi-los em mecânicos, com os quadros oclusivos como câncer coloretal e oclusão, ou hérnia encarcerada ou estrangulada. Temos os distúrbios estruturais infecciosos, como a apendicite aguda, que pode fazer diagnóstico diferencial com diverticulite do sigmoide, mas este só quando o sigmoide é muito redundante e imóvel e que pode dar dor na fossa ilíaca direita. Ou então uma diverticulite do cólon direito, que na nossa população é raro acontecer. Também temos a doença inflamatória intestinal e a colite isquémica. A patologia ginecológica também entra nos diagnósticos diferenciais, como a dor intermenstrual, a endometriose, a gravidez ectópica ou então a torção do quisto do ovário. Está claro que, para conseguirmos diferenciar de todas estas patologias, temos que fazer uma história clínica minuciosa. Pegando no diagrama de classificação da doença diverticular que há pouco vos falei, apresento então as várias opções terapêuticas de cada caso. Começando pela diverticulose, portanto, assintomática. Bem, se é assintomática e é benigna, então não há tratamento específico para ela. O que vos apresento aqui são medidas de prevenção da diverticulose e do aparecimento de diverticulite, como a redução do sedentarismo com o aumento da atividade física, o aumento da ingestão de água e evitar alimentos com alto teor em lípidos. Embora também tenha lógica a dieta rica em fibras e evitar a ingestão de grainhas e sementes pelo risco de obstrução dos ósteos dos divertículos, os estudos não conseguiram comprovar que as fibras protejam após a diverticulose estar implementada e que as grainhas aumentem então o risco de diverticulite. De qualquer forma, não faz mal nenhum por pôr isto ao doente. No caso da doença diverticular não complicada sintomática, costuma-se propor as mesmas medidas da diverticulose assintomática, associada à toma de rifaximina, que é um antibiótico com pouca absorção sistémica e com atividade local contra anaeróbios e gram-positivos e negativos, e que leva a um controle do desequilíbrio do microbioma do cólon que se pensa existir nesta síndrome. Também se pode usar a mesalazina, que é um anti-inflamatório local com uma absorção sistémica, assim como o uso de probióticos. Há melhores resultados se associarmos vários grupos terapêuticos. De qualquer forma, tudo isto ainda é muito controverso, quer a própria síndrome, assim como também o tratamento dela. No caso da diverticulite aguda não complicada, se forem doentes imunocompetentes, o tratamento deve ser apenas sintomático e em regime de ambulatório. Não é necessário usar antibioterapia, visto que este processo inicialmente é apenas inflamatório, como eu já apresentei isso na fisiopatologia da doença. Obviamente que o curso da doença pode agravar e ser necessária antibioterapia, daí que se deve reavaliar em consulta ao fim de uma semana ou mais cedo, se agravamento clínico. A história natural da doença aponta para uma melhoria clínica da doença ao fim de 48 a 72 horas. Na diverticulite aguda complicada, vamos falar de cada uma destas complicações individualmente, começando então pelo abscesso. Como já vimos, os abscessos podem ser pericólicos ou à distância, a segunda classificação de Inchey, ou então classificados consoante o tamanho. No caso dos abscessos pericólicos com menos de 4 cm, está preconizado o internamento apenas com antibioterapia, privilegiando a via oral assim que possível e que cubra esta antibioterapia gram-negativos e anaeróbios. O mais usual será a cefoxitina ou então a ciprofloxacina associada ao metronidazol durante uma semana. No caso dos abscessos à distância, ou que tenham mais do que 4 cm, deve ser instituída antibioterapia, como no caso anterior, associada à drenagem percutânea sempre que possível. Na presença de derrame peritoneal, temos várias opções. No caso de derrame purulento, sem evidência de macroperfuração do divertículo, poderá estar indicada a lavagem de toda a cavidade peritoneal e drenagem. Esta opção foi baseada em vários estudos multicêntricos como este.
mas nem todos os estudos tiveram resultados promissores. Este estudo, por exemplo, foi interrompido muito precocemente por péssimos resultados, com muita morbimortalidade em ambos os braços. Portanto, atualmente esta opção só está indicada em casos muito selecionados e na presença de uma unidade hospitalar com muita experiência. A cirurgia com reseção cólica é preferível à lavagem peritoneal isolada. Nos casos de ventre agudo com derrame purulento ou fecal, a realização de sigmoidectomia com confecção de colostomia terminal, portanto a operação de Hartmann, é uma opção segura. Mas embora haja sempre a hipótese de, depois de fazer uma anastomose coloretal num segundo tempo, não é? Após todo este processo infeccioso ter desaparecido, a verdade é que 45% destes doentes acabam por nunca realizar a reconstrução do trânsito intestinal, visto que é uma cirurgia com taxas importantes de morbilidade operatória e muitas vezes estes doentes já têm muita comorbilidade associada, então opta-se por não se fazer a reconstrução de trânsito num segundo tempo operatório. Há uma outra hipótese que consiste na realização da sigmoidectomia, mas com anastomose primária. Visto que esta anastomose tem um alto risco de deiscência, porque estamos perante um ambiente cético e está presente um processo inflamatório ativo, é aconselhável a realização de ileostomia lateral de proteção de forma a proteger esta anastomose. De qualquer forma, é preferível sempre esta opção a uma operação de Hartmann pela menor morbilidade a longo prazo, visto que é mais fácil tecnicamente encerrar uma ileostomia do que reconstruir o trânsito na presença de uma colostomia terminal. O washout com anastomose primária consiste na introdução de uma sonda através do orifício apendicular, depois de fazer a apendicectomia no mesmo tempo, com o intuito de fazer uma lavagem intraoperatória de litros e mais litros de soro fisiológico, de forma a descontaminar todo o lumen de todo o cólon. Na outra extremidade do cólon, na zona de reseção, estará outro tubo por onde saem os litros de soro usados na lavagem diretamente para uma bacia. Após feita a reseção, aqui é pintada a vermelho, e após feita a lavagem do cólon restante, é realizada então uma anastomose primária em cólon limpo, com um risco muito menor de deiscência. Em casos de doentes gravemente céticos, hemodinamicamente instáveis, com necessidade de suporte aminérgico, provavelmente mesmo a operação de tipo Hartmann pode ser algo muito demorado, e nestes casos o tempo cirúrgico conta muito. E por isso opta-se pela realização de cirurgia de damage control. Então o que é isto? É realizada então a sigmoidectomia, deixando ambos os topos encerrados e abandonados dentro do abdômen do doente. E não se encerra o abdômen, deixando-o então em laparostomia, portanto de abdômen aberto. No caso do doente melhorar hemodinamicamente e clinicamente, nos cuidados intensivos, para onde ele vai no pós-operatório imediato, 48 a 72 horas podemos então fazer um second look e uma anastomose se o ambiente cético e a estabilidade hemodinâmica se comprovar. Esta cirurgia é muito mais agressiva do que todas as outras aqui apresentadas, até tem uma vantagem em relação à operação de Hartmann. É que esta tem uma maior probabilidade de realização de anastomose do que a operação de Hartmann. Em jeito de conclusão, cirurgia urgente está indicada em casos de INCHEI 3 ou INCHEI 4 ou em situações de agravamento clínico. No caso de oclusão intestinal, com uma apresentação aguda, devemos pensar sempre como se de um cancro coloretal em oclusão se tratasse. Ou seja, operação tipo Hartmann, sigmoidectomia com anastomose primária, ileostomia lateral de proteção, washout com anastomose primária, ou então ainda uma colectomia total com anastomose ilioretal. No caso de diverticulite aguda complicada por fístula ou estenose, o tratamento passa por uma cirurgia eletiva com sigmoidectomia, anastomose primária e a excisão do trajeto fistuloso após preparação intestinal antrógrada, que se faz em todas as cirurgias eletivas coloretais. No caso de fístulas colovesicais, as mais comuns, muitas das vezes o orifício na bexiga é mínimo e nem necessita de qualquer tipo de reparação. Basta manter a sonda vesical por 7 a 10 dias e o orifício encerra naturalmente. Coloco-vos agora aqui algumas perguntas que estão em voga quando se fala do tratamento da diverticulite. Em relação à cirurgia eletiva, quando é que esta está indicada? Em todos os casos de primeiro episódio de diverticulite complicada ou mesmo não complicada, em doentes imunodeprimidos, que são o caso dos doentes transplantados
que toma imunossupressores ou corticoides, doentes oncológicos, doenças do colagênio ou com doença renal crónica sob terapêutica dialítica. Também está indicada nos casos de diverticulite aguda complicada de estenose, pela incerteza do diagnóstico. Nunca se sabe se pode haver um cancro coloretal ali escondido. Também está indicado nas fístulas ou abscessos que necessitaram de drenagem percutânea e também no caso de hemorragia diverticular recidivante ou então, em último caso, por preferência do doente. Nestes casos, normalmente são pessoas relativamente novas, profissionalmente ativas, que tiveram múltiplos episódios de diverticulite não complicada e que isso levou a múltiplos períodos de baixa e cansaram-se destas múltiplas férias forçadas que a diverticulite lhes ofereceu. A cirurgia eletiva a realizar normalmente é a sigmoidectomia, mas é preciso ter em atenção vários aspectos. Primeiro, não é necessário ressecar todo o cólon que contenha divertículos. Apenas ressecar todo o cólon com divertículos doentes. E quem é que são estes? É todo o cólon que se encontra fibrosado ou espástico. Não está provado que tirar todo o cólon com divertículos sem sinais de complicação leva à melhoria da qualidade de vida daqueles doentes. Portanto, os fatores de prognóstico mais importantes são as margens de reseção. A proximal, já falámos, que deve englobar todo o cólon doente, e a distal deve ser sempre na transição reto-sigmoide, porque o cólon sigmoide não é um bom cólon para depois realizar uma anastomose, visto que este costuma estar hipertrófico e espástico, logo com pior resultado funcional. Todas estas cirurgias podem ser feitas por laparoscopia. A colonoscopia deve ser realizada normalmente 6 a 8 semanas após o episódio de diverticulite aguda complicada, pelo menor risco de perfuração iatrogénica. A colonoscopia é realizada para excluir que o que causou aquele episódio agudo de diverticulite foi mesmo uma diverticulite e não outra razão qualquer, principalmente um cancro coloretal mascarado, que pode estar presente em 3 a 5% dos casos de diverticulite complicada. Nos casos de diverticulite não complicada, não há necessidade de realizar colonoscopia 6 a 8 semanas após o episódio. Porquê? Porque estes doentes devem realizar a colonoscopia apenas no âmbito do rastreio populacional oncológico de cancro coloretal. E o que é que se deve fazer numa recidiva? Antes de mais, a história natural de uma diverticulite segue uma de 3 hipóteses. Um terço dos doentes ficarão assintomáticos, outro terço terá uma dor abdominal recorrente e outro terço terá uma recidiva durante o primeiro ano. Normalmente a recidiva é uma réplica do episódio inaugural, ou seja, a gravidade da recidiva dificilmente será superior à gravidade do episódio inicial. Se não havia indicação para cirurgia eletiva após o episódio inicial, continua a não haver após a recidiva, a não ser que seja por preferência do doente, como já falámos anteriormente. Deve-se então apostar na prevenção da recidiva com dieta rica em fibras, reforço hídrico, a toma de rifaximina, mesalazina e probióticos nos casos de se houver dor abdominal recorrente após o primeiro episódio de diverticulite. Nos casos em que os doentes foram operados de urgência, que antibioterapia no pós-operatório deve ser usada? A antibioterapia deve cobrir grãs negativos, anaeróbios, e por isso normalmente usa-se a sulfoxitina ou a ciprofloxacina associada a metronidazol, privilegiando a via oral sempre que possível. Normalmente são necessários apenas 4 dias de antibioterapia no pós-operatório e se ao fim de 5 a 7 dias a sepsis se mantiver, significa que o foco séptico não está controlado com antibiótico apenas e é necessário investigar melhor. Ou algum abscesso que tenha sido formado e necessite de drenagem percutânea, ou então um agravamento clínico com ventre agudo e há necessidade de cirurgia. Hemorragia diverticular. Deve-se manter estabilidade hemodinâmica. Se necessário, usa-se suporte transfusional e deve ser realizada uma colonoscopia após preparação intestinal antrógrada de forma a diagnosticar e possivelmente tratar endoscopicamente a origem da hemorragia. Mas não se esqueçam que na maioria das vezes a hemorragia já é autolimitada e quando é realizada a colonoscopia já não se descobre a origem da hemorragia. Se por acaso se mantiver a sangrar ou se recidivar e for evidente na angiotaque, deve ser realizada uma angiografia seletiva com embolização. Se depois, mesmo assim, disto tudo, o doente continuar a sangrar
e estiver instável, o próximo passo é a cirurgia. Muitas das vezes associada à colonoscopia intraoperatória, de forma a tentar perceber, mais uma vez, a origem da hemorragia. Se descobrir, faz a reseção do segmento afetado. Se não, pode ter que se optar pela colectomia total, diminuindo assim muito o risco da recidiva da hemorragia. Neste slide, deixo-vos um algoritmo diagnóstico e terapêutico de fácil compreensão sobre a hemorragia digestiva baixa para sistematização do vosso conhecimento. Aproveito a aula também para vos falar de forma muito sucinta sobre a diverticulite do cólon direito. É muito mais frequente nos doentes do sexo masculino, de meia idade, neste caso a incidência da diverticulose não aumenta com a idade, nestes casos. É muito mais frequente nas populações asiáticas, faz diagnóstico diferencial com a apendicite aguda, visto que a dor é frequentemente na fossa ilíaca direita, está claro. A evolução clínica da diverticulite do cólon direito normalmente é menos grave. E como já visto antes, a hemorragia diverticular é mais comum. O tratamento é comum à diverticulite do cólon esquerdo. A ser necessária a cirurgia, pode-se optar pela reseção ileocecal ou hemicotomia direita, conforme a extensão da doença. Para terminar a aula, apresento-vos então 2 casos clínicos sobre este tema. Quando eu apresento casos clínicos, isto é válido também para as aulas live que dou, eu apresento sempre este cronómetro, que é para vocês se irem habituando, em caso de PNA, quem for fazer a PNA, se ir habituando de ter 45 segundos para ler a vinheta com calma e relaxadamente. Se isto fizer muita confusão, este cronómetro, ponham um post-it ou a mão em cima do cronómetro e assim podem ler o caso clínico com calma. Ou fazer pause no vídeo. Então, assim que o cronómetro começar em countdown, vai aparecer a vinheta e vocês vão ter 45 segundos para ler calmamente a vinheta clínica. Força! Ok, os 45 segundos já passaram. Normalmente é tempo suficiente para ler vinhetas clínicas mesmo assim extensas. Vamos então passar para a pergunta referente a este caso clínico. Pus também novamente um cronómetro para se ir habituando de terem 30 segundos para ler a pergunta, ler as respostas, selecionar a resposta correta e assim é tempo, normalmente costuma ser suficiente para conseguir responder a estas perguntas. Assim que o cronómetro começar em countdown, vai aparecer a pergunta, as alíneas e depois escolham a correta. Já justificamos depois a correta. Força! Ok, o cronómetro já acabou. Penso que já escolheram a vossa linha mais correta. Portanto, vamos então perceber. Portanto, a linha correta é a D. Nós estamos perante uma diverticulose, ou seja, presença de divertículos no cólon assintomáticos. Não está indicada nenhum tipo de tratamento, apenas a prevenção de episódios de diverticulite. Logo, dieta rica em fibras e diminuição do sedentarismo seria a resposta mais correta.
A pesquisa de sangue oculto nas fezes pode dar falsos positivos. A angiotac não está indicada a não ser em casos de hemorragia diverticular recidivante, que também não é claramente este caso. Então, segundo caso clínico. Novamente o cronómetro, 45 segundos para ler a vinheta clínica com calma. Tirem notas no papel, aquilo que acharem mais importante e relevante da vinheta, e que é para depois ser mais fácil também responder à pergunta que vem a seguir. 45 segundos a contar a partir de agora. Têm também estas análises a acompanhar. Não se esqueçam que depois, em caso de PNA, por exemplo, as análises não desaparecem após os 45 segundos, portanto podem sempre depois ir revê-las. Presumo que toda a gente já tenha visto a vinheta, portanto vamos então passar para a pergunta associada a este segundo caso clínico. Mais uma vez, cronómetro, 30 segundos, ler a pergunta com calma, ler as respostas com calma e depois responder. Já vamos depois justificar as linhas a seguir. 30 segundos a partir de agora. Ok, 30 segundos já passaram. Vamos então perceber qual é a linha mais correta para este caso clínico. Nós estamos perante um quadro clínico, analítico e ecográfico sugestivo de diverticulite aguda numa doente imunocompetente. Para podermos decidir qual a melhor opção terapêutica para a doente, temos que realizar a TAC abdominopélvica de forma a confirmarmos o diagnóstico e estadiarmos convenientemente a doença. A ecografia abdominal não tem uma sensibilidade tão elevada na detecção de coleções intraabdominais como a TAC, e por essa razão é que a linha mais correta é a D, TAC abdominopélvica. Chegamos assim ao final da aula. Espero que esta aula tenha sido útil para o vosso estudo e sistematização de conhecimentos. Alguma dúvida, também não hesitem em contactar o e-mail de dúvidas de perguntas da especialidade. Votos de bom estudo e bom trabalho.